você pode ter um médico para chamar de seu. Com a Unimed Campos, você pode contar. Quer investir para economizar? Olá, você de Campos e região, aqui Botini. Quer economizar muito na conta de energia? Eu quero, Botini. A solução é a energia solar da Prime Sol, a melhor empresa da região com equipamentos super modernos e inversores da Vertis com tecnologia alemã. É muito caro, Botini? Claro que não. Na Prime Sol você encontra preço. Ligue agora mesmo para a Prime Sol e deixe o sol pagar a sua conta de luz. 22 998 948038. Dia solar, com a Prime Sol venha economizar. Horas 24 minutos, 8h24, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face, YouTube. Segue a gente lá, dá um joinha lá pra gente, um like. E voltamos agora sim com a internet bem melhor, Arnaldo bonito como ele é, de fato, né? Agora sim, é porque o problema... Entendeu? O problema tá na internet, não tá mostrando sua beleza toda. Meu caro Arnaldo Garcia, companheiro de longa jornada. Grande Arnaldo. Eita, proibido contar a historinha aqui, hein, Arnaldo, hoje. Então, mas a gente falava exatamente isso, pessoal que não pegou o final aí, de que... Não, deixa eu... Para aí, menino, deixa eu voltar aqui. 2 locutores de rádio velho falando ao mesmo tempo, é o problema, Rodrigo. Segura aí, calma aí, Arnaldo. Mas a palavra estava comigo quando eu caí. Sei, mas para aí que eu vou te devolver agora. Voltamos aqui no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos e Laboratório Plínio Bacelar. E para voltar com você, Campos tem tempo bom, faz 26 graus agora, Arnaldo. E aí sim, reconectar, que o Rodrigo fez muito bem em chamar pra gente fechar aquele bloco, porque tava com a internet ruim, você melhorou a internet aí. E o Patrício Borges coloca aqui no streaming, no Face: bom dia, esse serviço aí da internet tá igual a Enel. E bota um monte de risadinha aqui. Ótimo assunto, o futebol de interior precisa de incentivo e uma repaginada. Então, Arnaldo, com você, por favor. Conclua seu... Então eu estava falando o seguinte, que o interesse é tão grande dos clubes grandes por competições dessa magnitude, dessa idade aí, de 14 anos, que eu estava citando um exemplo aqui de um menino de São Fidélis que tem 10 anos e que foi levado para o Rio de Janeiro com mãe e tudo, escola lá no Vasco da Gama, e hoje ele joga, né, pelas categorias de base do Vasco da Gama, porque há o interesse de fazer a agregação, ou seja, você pega o talento e vai burilando esse talento dentro de um ambiente diferente, com as condições melhores de vida, né? A gente tem alguns jogadores que rodam Brasil e Campos, você dizia lá no início que é celeiro de craques e de grandes jogadores, bons jogadores, e quem está na moda no momento é o Nathan Fernandes, do Grêmio, né? Aliás, de uma humildade realmente fantástica. Ele esteve numa competição na Copa Gersi Monteiro, agora recentemente, que é uma outra competição de base também, muito bem organizada pelo ex-árbitro, ou pelo árbitro de futebol, o Alex Gomes, e numa tranquilidade extrema, dando força para a rapaziada e tal, e como a garotada fica feliz em ver um nome nacional, um nome que aparece na televisão, um nome importante, em crescimento, ela no meio de todo esse ambiente. Então, assim, a gente precisa incentivar essas competições, né? Incentivar mesmo essas competições, para que existam cada vez mais, elas existam cada vez mais, e apareçam cada vez mais atletas também, porque é a questão da oportunidade. Futebol é fácil, às vezes você joga uma partida ruim, está num mês ruim, mas na sequência você consegue retomar o seu futebol, consegue fazer aquilo que você sabe fazer com excelência. Então é aí que entra, na verdade, a figura do olheiro, né, do empresário, do
camarada que vai lá olhar os atletas e levar para um clube maior, para um clube grande. Então a gente quer, falando disso, a gente quer exatamente ressaltar a importância da Brasil Soccer Cup, né, tanto a Sub-16, que vai acontecer em junho, na sua terceira edição, como essa primeira edição da Sub-14, porque ela, não há dúvida nenhuma, se não fosse importante, não teria clubes representando aí, clubes do Brasil inteiro praticamente, clube do Nordeste, do Centro-Oeste, de todo o Sudeste, do Rio de Janeiro, então em profusão, participando da competição. Então, legal para quem vai assistir também, são jovens talentos, né? E não tem bobo não, viu? Eu narrei agora, por último, a Copa Gersi Monteiro, peguei um time lá de São Francisco de Itabapoana, como é o nome do time, gente? Acho que é LS Sport, alguma coisa desse tipo. Time azul e branco, bom pra caramba, mas muito bom, JC Sports, mas muito bom mesmo, viu? Rapaziada, muito maneiro. O próprio time do Donana também, já sub-13, também muito interessante também, com uma rapaziadinha muito sabida, esperta, porque é assim, você tem que dar, na verdade, a movimentação para os meninos. Se você não der a movimentação, a evolução não vai acontecer. Agora, é preciso que se faça isso com muita responsabilidade, né? Eu vejo a escolinha, por exemplo, eu sou crítico disso já há algum tempo, você não pode comparar a estrutura física de um Pedro do Flamengo, né, de um Tiquinho Soares do Botafogo, ou qualquer outro atleta profissional, como a estrutura de um menino de 6, 7 anos. A estrutura, e a bola é a mesma. Eu sou do tempo que eu era menino, que fui criado ali no Fundão, né, aqui em Guarulhos, e que existia a bola número 4. Eu não ouço mais falar, não vejo mais bola número 4. Então a bola que se dá para essas crianças jogarem com 6, 7 anos é a mesma bola que o Pedro joga, que o Tiquinho Soares joga, que o Messi joga. Essa bola número 4 nunca mais vista, Se a gente for parar e analisar isso do ponto de vista físico, do ponto de vista do desenvolvimento de cada jogador, você vai dizer assim, pô, não é possível, como é que um marmanjo joga com uma bola dessa e uma criança joga com uma bola dessa? Não me parece. Como é que você dá uma carga física, por exemplo, em academia, para um jovem que quer ser atleta e outro jovem que quer ter apenas um físico bonito? É diferente, a preparação é diferente. Então, a gente vê isso também com diferença também. A gente vê esse aspecto que também é diferente, né? Não se pode fazer um pacote só e está tudo certo e tal. Então, não é por aí. Mas então são várias equipes do Brasil inteiro, são várias equipes que estarão buscando esse título da Brasil Soccer Cup. A competição é a primeira Sub-14, e aí, o que é muito importante, existe o pessoal que fica naquela, poxa, mas é muita criança, é muita responsabilidade e tal, mas as equipes estão lá, todas buscando lugar ao sol. Foi aberta esse ano aí a possibilidade de escolinhas de futebol participarem, são várias escolinhas participando, e a gente tem aí a expectativa de que vai ter muita gente boa, gente se destacando nessa competição. Em relação à transmissão, a gente estava conversando com o Anderson Lima, inclusive, que é o empresário diretor da MSTV, de a gente fazer sempre uma escolha dos melhores em campo, e depois, na fase de campos, fazer uma seleção. Talvez até duas, para ficar uma coisa mais igual, ou seja, com os meninos daqui de Campos e com os meninos de fora de campo. Acho que isso incentiva, acho isso importante, porque dá mais gás, fica bacana. Não é a gente escolher, fazer uma coisa, como a gente vai estar na rede social, no YouTube, fazer uma coisa interativa, porque é muito legal. Sem falar também, quando a gente fala de transmissão, dizer que a audiência dessas partidas são audiências fantásticas, viu? Fantásticas. Então, Arnaldo, eu queria que você falasse um pouco. Como é que é, como, por exemplo, quem quiser saber mais detalhes dessa competição, acompanhar quais são as equipes,
horários de transmissão, como é que isso, onde que vai ser transmitido, como é que isso é feito, onde que pode ser buscado essas informações? Então, a Liga Macaense de Desportos já montou todo um sistema no seu Instagram para que possa fazer esses anúncios. Independentemente disso, a MSTV, na página dela também na internet, já montou além de ter montado já aqui fora toda uma estrutura para a transmissão. Como que é o acesso? Montou também, eu confesso a você que não tem, a MSTV, se o senhor Anderson pode me passar aqui, como é que se alcança a MSTV para que se possa ter essa informação já. Mas o canal no YouTube, mas é só procurar no YouTube MSTV. Sim, a MSTV. Então, assim, lá vão estar não só as informações em relação aos jogos a serem transmitidos, mas também os links. Porque serão vários links. Você vai ter lá uma profusão de links, né? Porque são vários jogos, várias sedes, e aí fica muito à vontade para que se possa ter o acesso a essas transmissões, porque eu quero ver o Botafogo está onde? Conceição de Macabu, então está lá o link. O endereço é o seguinte, youtube.com/AMS_TV. Então vou repetir aqui, youtube.com. Vou colocar lá no streamer, Arnaldo. Sim. Aqui no YouTube, não, vai estar, você não tem a dúvida, vai estar lá. Vai não, estar vou colocar aqui no nosso agora aqui, que eu disse. Sim, está tudo bonitinho lá. Então, youtube.com/AMS_TV. Então, o pessoal pode ter acesso, e também no canal da Liga Macaense de Desportos também a gente vai ter todas as informações dos jogos, resultados ao final do dia, vai ter tudo lá, tudo bonitinho, tudo muito bem organizado. A gente vai fazer uma comunicação muito maneira, comunicação muito boa para que as pessoas... Porque é necessário que se faça isso. Quando você diz que a competição é importante, a competição é boa, se você, obviamente, não der também essa importância no quesito informação, fica uma coisa meio que fora daquilo que a gente... fora do convencional, né? Então, em termos de informações, a gente vai ter muita coisa, muita informação mesmo, para que possa blindar aí as pessoas com colocando elas por dentro de tudo que vai acontecer. Então, Campos vai ter Palmeiras, vai ter Flamengo, com a possibilidade de ter Atlético Mineiro e Botafogo já na segunda fase da competição. Tudo está sendo muito bem preparado, tudo muito bem feito, para que a gente possa, na verdade, ter um visual diferente, porque o que vale na competição é a visibilidade. Então você tem que buscar o melhor ângulo. Já houve visita técnica, inclusive, a gente estava junto lá com o Anderson da MSTV, lá em Donana, para ver qual é o melhor posicionamento, o melhor enquadramento que se possa fazer. A gente houve visita técnica também da própria Liga Macaense de Desportos, através do diretor de competições, o Wanderson Agostinho. Então, a coisa é levada muito a sério. Foi feita algumas reivindicações, vamos ajeitar isso aqui, colocar dessa forma e tal. Tudo isso feito em função de se levar para os atletas o melhor condição de desenvoltura deles e levar também, em termos de televisão, a melhor imagem, aquilo que a gente costuma vender bem, porque televisão é imagem, você tem que, na verdade, fazer um grande trabalho, sem dúvida alguma. Arnaldo, você falou, né, que essa agora é a primeira Sub-14 que acontece, mas já ocorreram as Sub-16 e vai ter uma Sub-16 também já prevista agora, ainda para junho ou julho, né, que você falou. Isso. Nessas outras anteriores que ocorreram da Sub-16, chegou a ter algum caso em que um olheiro veio, acompanhou alguma equipe e convidou, às vezes, para pelo menos um teste? Porque foi o que você falou. Na verdade, né, quando a gente... vamos supor, né? Por mais que às vezes uma equipe ela não se desempenha bem, mas aquele olheiro ele consegue identificar, às vezes, num daqueles jogadores, né? Fala assim, poxa, ele não funcionou com essa equipe, porque essa equipe às vezes não ajuda. Mas ele consegue identificar aquele atleta funcionando na equipe dele. Então, muitas vezes, né, o time pode perder de 7-1, mas aquele que perdeu de 7, ele vai conseguir ver lá um garoto que tem um potencial, né, se tivesse uma estrutura melhor, estivesse vamos dizer, num jogo tático diferente, numa equipe diferente. Então acontece isso, né? Às vezes as pessoas falam assim, a equipe
mas a equipe do meu filho foi mal, mas isso independe, porque né, é avaliado todo, mas também é avaliado esse perfil individual de cada atleta, né? É verdade, a sua colocação ela é extremamente importante, cabível, coerente, porque é exatamente isso que acontece. Você pode ter uma equipe muito ruim, mas ruim do ponto de vista do conjunto, mas tem lá uma, duas peças que sobressaem e, na verdade, pode seguir em frente aí. Respondendo à pergunta inicial, se houve revelação na Brasil Soccer Cup, na primeira edição, 2024, 22, né? 22. Um atleta chamado Júnior, zagueiro pela esquerda do time do Cuiabá, que foi vice-campeão para o Flamengo, foi convidado para um estágio no Fluminense. Por que estágio? Estágio porque existe, como são jovens, existe a necessidade de adaptação à nova cidade, ao novo clube, ao novo habitat, vamos colocar assim, né, que é o conjunto disso tudo. Então, confesso a você que eu não acompanhei depois desse estágio desse rapaz. Mas há caso, esse é um caso conhecido, né, porque foi o Fluminense que convidou, era o Cuiabá vice-campeão, então a gente acompanhou legal. A gente tem um exemplo agora, só uma reportagem no jornal do Rio de Janeiro, acho que não me engano, no Dia, falando sobre o Cauê do Botafogo, que é um garoto de Quissamã, olha só, Quissamã. Então, é exatamente esse objetivo, é exatamente isso que acontece. Eu não me lembro se o Cauê jogou a Brasil Soccer Cup, acho que não, que ele tem hoje 19, 20 anos. Então, estaria fora. Mas, de qualquer forma, ele aparece com grande dificuldade, você imagina. Porque o que as pessoas às vezes não entendem é que os grandes políticos brasileiros saíram de algum lugar, e esse algum lugar pode ser no interior. Da mesma forma, o atleta de futebol. Eles saíram de algum lugar, e esse algum lugar pode ser do interior. Então, quando você faz uma competição como essa, você está oportunizando de que atletas que normalmente não teriam essa condição mostrem o seu futebol ou não façam grandes sacrifícios para mostrar o seu futebol, para aparecer para o futebol. Então, a Brasil Soccer Cup, as competições de base, eu confesso que não conheço nenhuma competição sub-14. Ela tem tudo para crescer, né? Ela já nasce grande e poderá ser maior ainda. Quantas equipes foram deixadas de fora, pediram, mas não houve possibilidade de atendimento? Né? Arnaldo, até eu queria que você falasse assim, porque tem gente que não sabe, o Sub-14 pode jogar até que idade, a inferior? 2 anos a menos, né? 2 anos a menos. Isso vai muito, Rodrigo, da estrutura física do atleta. Você pode ter, por exemplo, 12 anos e ter uma boa estrutura física, aí o seu orientador te colocar no time sem problema nenhum. Uma espécie de promoção, né, Arnaldo? Exatamente, né? Porque senão fica muito desigual. O menino com 14 anos... É possível atleta de 15 também? Não entendi. Mas você falou, é possível atleta de 15 também? Eu confesso que não de consigo 15 não. É possível atletas de 15 anos ou só abaixo de 14? Só abaixo de 14. Você tem que ter... Você pode fazer 14 anos no dia 31 de dezembro. Ok, tem problema nenhum. 14 anos, 1º de janeiro. Não tem problema. Vamos jogar. Não tem problema. Não pode ser acima disso, porque aí fica desigual. Mas com 14 anos, o menino, ele começa, na verdade, o desenvolvimento dele enquanto pré-adolescente, né? Então, o que acontece? Existem pessoas que têm mais condição, mais estrutura física, e tem meninos que têm uma estrutura física menor, vamos colocar assim. Então, na hora de escalar, há essa preocupação, porque a gente fez a Sub-16, meu amigo, eu confesso a você que não vi diferença nenhuma entre os Sub-16 e dos Sub-20, que eu estou acostumado também a acompanhar, porque a estruturação física é praticamente a mesma, só tem a diferença que o rosto de menino. Sim. Só.
Só arroz A gente está entrando aí na reta final do programa. Eu queria que você, como também comentarista esportivo, que eu sei que você é, e como colunista da Folha, falasse um pouquinho, porque a gente sabe da importância desse futebol de base para estruturação e base mesmo, né, manutenção dos times. E você citou aqui o Rio Branco, a gente já citou o Americano, o Goitacás nessa situação que está agora de total incerteza. Como é que você acha que se houvesse um investimento maior por parte desses times de campos, aí tem o Roxinho também, na questão de como é que está o investimento desses times nas categorias de base? Tanto vindo, como você falou, do sub-20, todas as categorias. Existe hoje sendo feito um trabalho bacana nesse sentido? Ou isso está por conta das escolinhas, por conta de projetos como o do Mantena? Como é que está essa questão dos times? E você acha também que se esses times investissem mais nessa categoria de base, talvez hoje a gente não estaria numa situação tão complicada em relação aos times aqui de Campos? É uma questão muito complexa, né? É aquela história do gato correndo atrás do próprio rabo. Eu vou explicar por quê. A questão ela é estrutural. Depois da mudança da lei, né, em que ao final de cada temporada todo atleta de base está liberado, então ele vai para onde ele quiser. Para os clubes vedarem isso aí, o que ele tem que fazer? Eles precisam fazer contrato. Aí já bate na estrutura. Como é que você não consegue pagar bem aos seus atletas profissionais ou os pré-profissionais, aqueles que estão lá no sub-20 a um passo para serem o seu profissional do ano seguinte, enfim. Aí você não faz o contrato porque você não tem a condição de pagar. E você deixa o jogador completamente solto. Vem outro e leva tranquilamente. A nova direção do Americano, por exemplo, que anuncia que vai fazer um trabalho diferente nas categorias de base, fez um contrato com um atleta chamado Riquelme, que tem mais aí um ano, tem esse ano e o ano que vem de sub-20 ainda. Então fez o contrato porque sem dúvida alguma, um camarada que se destacou na competição do ano passado, né, que o Americano foi vice-campeão estadual, perdendo roubado, eu vou falar muito claramente, esse roubado para o Arte Sul, lá no estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. E não é coisa de botafoguense. Como é que é? Não é reclamação, o chororô de botafoguense, foi roubado. Não, mesmo. o troféu de chorão do Vascaíno agora. Ah, é? Passou. Até esse Botafogo perdeu. Perde um campeonato daqui, agora perde o troféu de chorão também, caramba. Como é que é isso? É verdade. Perdeu o troféu de chorão. Mas então, fez o contrato com o atleta. Então, esse atleta, ele está preso ao Americano Futebol Clube. Esse ninguém tasca, esse ninguém leva. Sim, mas e os outros? Então essa é a questão. Porque existe a liberdade do camarada ir para onde ele quiser ir. Então os clubes, eles batem exatamente na estrutura, Rodrigo. Porque se não fosse essa questão da falta de recursos e tal, vamos começar tudo do zero, vamos privilegiar as categorias de base, como muitos clubes fazem. Eu vou participar da Série A2 por uma questão emblemática, tá lá, apenas vou participar. O meu negócio é a categoria de base, onde eu posso fazer atletas que, no mínimo, vão para essa Série A2 disputar o profissional. Se derem muito certo, os atletas vão para outro clube. Olha o caso do Pedro, né? O Pedro é cria do Arte Sul. Olha aí, o Arte Sul não tem essa preocupação de chegar à primeira divisão, pelo menos até o presente momento não, mas faz um trabalho extraordinário, tem um CT fantástico, e agora levou o técnico vice-campeão, Fabiano Pereira, vice-campeão pelo Americano, é hoje o atual técnico da equipe campeã do Arte Sul. Eu até brinquei com ele dizendo o seguinte, pois aquele título era seu se não fosse aquele juizinho lá. Se não é aquele árbitro lá, você seria o campeão estadual, mas infelizmente você está no Americano, né, mora longe, e aí o Arte Sul está logo ali, ficou com o Arte Sul o título, mas o merecimento era do Americano Futebol Clube. Em relação à estruturação do futebol de uma maneira geral, a gente vê o seguinte, que há uma necessidade imperiosa de mudar toda essa estrutura do pensamento diferente. Se você, por exemplo, disser assim, não, eu vou investir na categoria de base, não vou fazer futebol profissional para subir. O torcedor
nosso aqui, muito vibrante, de Americana e Goytacás, vão te cobrar, porque a expectativa do torcedor é sempre que o clube possa subir para a divisão principal. E esse é um pensamento legal do torcedor? Só que não há estrutura para isso. Agora, convence o torcedor disso. Difícil você convencer que você vai entrar no campeonato protocolar, você não vai entrar no campeonato para ganhar a classificação. E no Rio é muito cruel. Quando você tem uma vaga apenas, é um crivo muito apertado, são 12 equipes correndo atrás de uma vaga. E o futebol do Rio de Janeiro, ele tem uma condição financeira, vamos dizer assim, muito sazonal. Por exemplo, neste ano eleitoral, que vai mais aparecer aí gente que não colocar dinheiro em clube de futebol para ficar bem com a galera, não é? Aí depois ganhou, vai embora, o clube que se vire, cria um projeto, se não criar está morto. É assim que funciona. Eu, por exemplo, me desculpem, mas eu discuto muito a meritocracia do futebol do Rio de Janeiro, porque nem sempre os melhores chegam lá. O Olaria, na Série A2 do ano passado, ponteou o campeonato todo, líder de ponta cabeça. Quando chegou na final, perdeu para o Sampaio Corrêa. Com todo o respeito, mérito do Sampaio Corrêa, ok, mérito esportivo. Mas e a tradição do Olaria? Quem é o Olaria? É um clube tradicional do Rio de Janeiro, disputou a primeira divisão várias vezes, tem uma torcida que não é uma grande torcida, mas é uma torcida chata pra caramba que participa. O Olaria fica de fora. Será que este ano volta com a mesma pujança, com a mesma vontade, com a mesma condição de disputar de novo para chegar à primeira divisão? Não sei. Aí o futebol do Rio de Janeiro tem Audax. Com todo respeito, esportivamente, o que representa o Audax futebol do Rio de Janeiro? Pega as arrecadações dos jogos do Audax aí. Mixaria. Você tem naquela conta poupança lá que você esqueceu naquele banco lá que não devolveram para você ter hoje, Rodrigo. Aquela mixaria que você deixou lá, está lá, é a renda que dá num joguinho desses de Audax aí. Então, eu discuto muito isso. Como é a meritocracia? Tá, legal, bacana e tal. Sim, mas e o lado esportivo? E a tradição do futebol? Como é que é isso? Como é que fica? Meritocracia discutida muitas das vezes. Eu já discuti meritocracia. E aí chega a questão do Goytacás, por exemplo. Como que você avalia essa situação do Goytacás agora? Que o Goytacás vamos dizer assim, é o nosso Olaria, vamos dizer assim, né? Sim. Como é que você avalia isso no momento em que o time cogita, porque ainda a gente não pode dizer que já desistiu das competições, porque tem até semana que vem ainda para oficializar isso, né? Fez um comunicado falando da situação, né? Mas ainda não está oficializado que não vai participar, porque ainda não assinou lá ainda, né? Vamos dizer assim, esse pedido de afastamento, né, da competição. Mas como é que você vê a situação do Goytacás? Eu gostaria muito que as pessoas que estão criticando a diretoria hoje por essa sinalização de que vai deixar de disputar o Campeonato do Rio de Janeiro, que elas coloquem um pouquinho a mão na consciência e entendam o que está acontecendo. E, pessoalmente, eu acho que foi um alerta que poderá ser confirmado, tá? Um alerta, para ver se as pessoas se levantam, ver se as pessoas conseguem entender de que uma instituição, ela não pode, né, ela não caminha pelas suas próprias pernas. A instituição precisa de pessoas que possam fazer com que ela siga o seu caminho, que ela cumpra a sua carta maior, enfim. Eu penso que é um alerta que a diretoria está dando, tanto é que já o fez com alguma antecedência, para que alguns segmentos, patrocinador, empresários, etc., possam se levantar e fazer alguma coisa pelo clube. Porque não é possível. A força esportiva que é o Goytacás, com a torcida fantástica que tem, presente no estádio, com a história, acima de tudo, que tem, não pode ficar fora, porque vai fazer o quê? Vai ter vai repetir a história do Serrano, que ficou um tempão fora da disputa do campeonato e voltou e está aí brigando? Não sei, porque o futuro a gente não pode rigorosamente prever. Não dá para prever futuro.
é um passo grande, largo, se ficar fora, de fechar de vez as portas. Por que isso? Lamentavelmente, falo isso com o coração partido mesmo, cortado, arranhado, porque não tem, o Goitacás tem hoje uma dívida, segundo se sabe, enorme, que a diretoria não criou, a atual diretoria não criou novas dívidas, é importante dizer isso, não criou novas dívidas, mas tem uma dificuldade extrema de pagar aquelas pré-existentes, antes dela entrar. Ela conseguiu aí recursos próprios daqui, dali, colocou o time no campeonato e o time caiu na semifinal do ano passado e nós sabemos muito bem como caiu. A tal da meritocracia que foi cruel com o Goitacás. Então, eu só peço às pessoas que não critiquem esse alerta dado, vou chamar de alerta dado, que elas busquem meios para ajudar, procurar o clube, ajudar o clube, porque é difícil para quem está, só quem está dentro da panela, vamos colocar assim, sabe o tamanho do, não que eu estou chamando de panelinha, não é isso não. Só quem está dentro do sistema sabe quais as dificuldades que o sistema tem. A única coisa que eu discordo, e isso foi para chamar a atenção, é quando há críticas a exatamente quem poderia ajudar. Por exemplo, houve crítica à prefeitura, que sem dúvida alguma, é um segmento que pode ajudar. Houve crítica à federação, não vejo nada salutar essa crítica à Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Acho que todo mundo sabe a regra do jogo, o que foi dito lá, todo mundo sabe como é que funciona. Então, se você sabe como é que funciona, não cabe você ficar falando, não cabe, igual andar para frente. Você vai andar para frente, claro, vai falar, eu tenho que andar para frente. Lógico que tem que andar para frente. Todo mundo tem que andar para frente. Não é diferente isso para ninguém. E quando se fala também que critica, principalmente a federação que não ajuda, se ela fosse ajudar, teria que ajudar a todos. O grande problema nosso, para começar, é a nossa geografia. Nós estamos longe do Rio de Janeiro. Um jogo montado no Rio, Rodrigo, custa algo em torno de R$3.000. Um jogo de futebol montado no Rio de Janeiro, de a Série A2, custa R$3.000, R$3.500. Você traz o jogo para campo, ele custa 12. E aí? Quem é que aguenta isso? Aí, quando você sai, você tem hotel, transporte, alimentação. E mais ali aqueles insumos de jogo, gelo, remédio e tal, essa coisa toda. E isso inviabiliza. É essa reclamação que o Goitacás está abrindo para o torcedor, abrindo para as empresas, abrindo a todos os interessados que gostam de futebol, pedindo socorro. Na verdade, eu vejo isso, esse alerta, como um pedido de socorro. Arnaldo. Não está no coração de quem comanda o Goitacás querer parar o futebol do Goitacás, isso eu tenho certeza, porque os caras são loucos, apaixonados por aquilo ali. Eles são loucos, apaixonados pelo Goitacás. Isso aí, não há a menor dúvida com relação a isso. Podem dizer o que quiserem dizer, mas os caras são guerreiros, eles vieram de torcida organizada, sabem como é que funciona essa coisa toda e tal, e querem fazer do Goitacás, tentaram fazer do Goitacás a melhor coisa possível. Agora, a gente tem que entender, Nogueira, que há uma crise enorme no nosso futebol. Eu vou falar uma coisa aqui muito séria e vocês vão ficar meio assim, mas você acha? Eu penso isso sim. Quando o Gama saiu do americano, o americano ficaria sem presidente. Luciano Viana só foi presidente porque não tinha ninguém. Ok. Aí trabalhou, presidente do conselho, doutor Carlos Abreu e tal, tornou-se presidente do clube. O americano passeou a primeira divisão e voltou de novo para a Série A2. Aí veio essa figuraça do Wagner Xavier para ser presidente do clube. Tá bom, foi embora, caminhou. Teve o mandato mais longevo do americano, né, depois do César Gama. Ele ficou quase que um ano a mais além do mandato dele, né, para poder segurar a onda e não apareceu o candidato. Então essa questão de não aparecer candidato, não renovar a diretoria em Campos, isso é uma coisa muito natural. Quando o próprio presidente, ex-presidente saudoso Edinho Reis, ficou no Rio Branco durante 17 anos, né, saiu quando ele morreu o presidente, que o Rio Branco não tem eleição. Tinha eleição, sim senhor. Tinha convocação, sim senhor. Tinha tudo certinho, sim senhor. Mas cadê? Quem aparecia?
Se não aparece ninguém, você é obrigado a ficar, vai ficando, vai ser ali. Só para a gente fechar, meu caro Arnaldo, são 8h58, mas muita coisa que você falou, concordo. É que a tomada aqui é 220. Não, eu entendo, já viu, né? perfeitamente. Não, e assim, muita coisa que você falou, eu concordo plenamente. Outras não, acho que a gente pode discutir numa série de programas. Mas assim, eu tenho um posicionamento com relação à Federação de Futebol do Rio de Janeiro muito crítica. E se você for comparar com os times de São Paulo, e aí você tem não só por conta da Federação Paulista, mas por conta de toda a estrutura do próprio Estado, que é bem diferente do Estado do Rio de Janeiro, que eu não entendi até agora qual a vocação do Estado do Rio, se você for analisar, é a agricultura? Não. É a indústria? Não. É o turismo, né? Mas e o interior? É o quê? Né? Então a gente fica assim, o Rio, ele se distancia de tudo que ele pode do interior. O Rio de Janeiro, cidade, o Rio de Janeiro, capital do estado. Quanto mais ele puder, ele se distancia do interior. Não é só com o Campos, não. É com todo mundo. É com todo mundo. Se você for perguntar ao carioca, os 92 municípios do estado, eles não sabem. E você for conversar com o paulista sobre o estado de São Paulo, ele conhece, ele entende, você vai ver a potência que é cada cidade daquela. Mas, tirando essa parte de política, essa coisa que não é o caso aqui, entra também o distanciamento da federação. Depois que Eduardo Viana morreu, bem ou mal, coincidência ou não, o futebol do interior como um todo, é só de Campos não. Acabou Itaperuna. Mudou a geografia. Mudou a geografia. Mudou a geografia. Cara, assim, é muito claro na minha cabeça que a Federação de Futebol do Rio, e aí por influência dos chamados 4 grandes do Rio, eles não querem jogar no interior, eles não querem fazer essa locomoção, essa deslocação grande, como você falou, que de fato é longa, não tem aeroporto, não consegue um avião para chegar aqui também, fica caro, não vale a pena um campeonato carioca, enfim. Mas eu estava lembrando aqui com o Beto é tão velho que já viu o Fluminense jogar no Goitacás. Quer dizer, né, tô velho, tô brincando. Mas assim. Perder pro Goitacás, tá? E perdeu 3-1, não foi? Já que então, você fez o gancho? Não, sem problema. Não, aí vale. Eu não sou Goitacás, sou torcedor do Americano, deixo claro isso, mas antes de mais nada, Campos primeiro, poxa. Agora, claro, eu comecei minha vida no rádio esportivo de Campos lá no Roxinho. Você se lembra disso? O que eu quero dizer, Arnaldo, é que quando, na minha opinião, o Goitacás acerta cobrando da prefeitura, por exemplo, a prefeitura não é obrigada a bancar os times, não. Mas com certeza não. Mas, cara, se o prefeito vai num evento, vai num encontro desse, vai no Distrito Federal, por exemplo, é possível alinhar com ministérios. Aqui, o Ministério da Cidadania deu 45 milhões para seu Léo Moura e hoje está caindo a casa aí, ó. Tem uma série de denúncias contra ele. Não, só para eu concluir, por favor. Então, assim, o prefeito não precisa, a prefeitura bancar o Goitacás, bancar o Americano, não. Mas ele pode chegar em Brasília, tem, ainda mais Vladimir, que ele é bom nisso, né? Ele é bom nessa logística. Traz e Goitacás. Então, melhor ainda, traz para cá o apoio desses ministérios, o apoio desses empresários, não sei de que forma isso pode ser feito assim detalhadamente, não vou, né, falar isso aqui até porque não dá tempo, mas só para fechar. E acho também, então, para mim, na minha opinião, ele acerta quando cobra do poder público, talvez não a subvenção, a verba, não isso. Senão vai ficar igual o carnaval. O dia que não puder dar mais, acaba o carnaval. Igual acabou. Não é isso que precisa. Essa dependência de poder público. Não, mas, você pode fazer a ponte, você pode ser um elo, você pode ser um canal entre um e outro, assim como a questão aí da federação. A crítica à federação, eu acho muito, muito válida. Se vai distanciar, eu concordo. Como é que eu chamo uma coisa de elo entre um e outro? Isso chama-se, Cláudio Nogueira, política. Sim. É preciso, todo mundo sabe, se não fizer política, não adianta. Você tem que se aproximar de quem tem a caneta, não é? Por exemplo, e eles sabem disso. Mas o cara tenta, não consegue. Esse ano, a diretoria ano passado foi até ao doutor Rubens Lopes da federação, almoçaram juntos, foram bem tratados. O Humberto Júnior, que foi, na verdade, o intermediador, que é um camarada extraordinário, estava na comissão, inclusive, na direção do Goitacás, inclusive, e tal. Essa coisa toda. Então é necessário que se faça política, principalmente política de boa vizinhança, com a instituição
parceira, né, que é concorrente, com a entidade que manda, com o político que está no poder. E o prefeito, ele é Goytacás. Só o Rodrigo, fiquei devendo a você, o empresário Anderson Lima, da MSTV, me lembra aqui no seguinte, que o Cauã Micia jogou a Brasil Soccer Cup pelo Serra Macaense, foi para o profissional do Roxinho aqui em Campos, eu vi o jogo dele inclusive, e do Roxinho foi para o Botafogo Sub-17. Então, mais um nome aí no caso da Brasil Soccer Cup que se destacou. Gente, ó, 9-3. A questão é essa. Não, mas eu sei. É o seguinte, mas, Arnaldo, o americano seu vai fazer o quê? Vai ser, como estão dizendo mesmo? Vai virar clube empresa? Né? Eu acho válida a tentativa. Se vai dar certo, se não vai, eu conversei aqui com o presidente, ele é cheio de ideias, cheio de novidades, e o cara é disposto. É outro suspiro. Você fala, vai fazer o que daquela estrutura? Será que o Goytacás vendeu a estrutura dele, salva o Goytacás? Tem muita coisa pra gente falar, Arnaldo. Aqui, muito. São 9h04, quero muito te agradecer. Já? Acabou. Vai dar Flamengo na Taça Guanabara? Vai dar Flamengo, não vai? Flamengo? Mengão campeão. É igual ano passado. Taça Guanabara. Ganharam de estadual, a conversa tá. Guanabara sim. Pega o Guanabara e vem aí. Não tem aquela musiquinha? Taça Rio, viu, Cláudio? O Botafogo será bicampeão da Taça Rio. É aquele torneio de consolação pro Chorões. O que é esse, até agora eu não sei o que é esse Taça Rio, que eu não entendi nada, que o Fluminense foi Taça campeão. Rio, Taça Guanabara, é essa aí que está sendo jogada. Sim, eu tô brincando. Os barrados no baile vão para Taça Rio, né? Botafogo para baixo ali, é o quinto, sexto, sétimo e oitavo, assim, vão lá para lembra da Taça Rio. Lembra daquelas... Botafogo vai ser bicampeão, rapaz, foi campeão ano passado. Não, mas aí o campeão da Taça Rio não disputa mais a final do estadual? Não, Taça Rio... Não disputa mais, mudaram o regulamento. Agora é Taça Guanabara, ponto corrido, vai dar Flamengo. Aí vem a final. E aí... você está falando mal do Fluminense aí, Rodrigo? Cristiano já mandou ali um recadinho, 9-5. Falou o quê? 9-5, você quer que fale mais o quê? O próximo agora é Betânia. Gente, obrigado, Arnaldo, valeu, forte abraço para você. A gente se esbarra por aí, vamos acompanhar o jogo também, como você já disse lá, pelo canal. Prazer estar aqui com vocês, sempre, né? A Folha da Manhã é a nossa casa, 13 anos de coluna, olha, te contar um negócio, hein? É uma caminhada ali, todo final de semana, bonitinho ali e tal, sábado lá, a vibração da galera e tal, tá bacana, e a gente fica muito feliz de ter podido participar com você, com essa fera chamada Rodrigo muito Gonçalves, do que eu sou fã, mesmo, de verdade. Depois de mim. Você que teve esse programa, Cláudio, você tinha que pagar para fazer esse programa, sabia? Eu acho. É verdade. Aqui O programa te dá uma condição que eu vou te contar. Aqui é uma constelação. O programa, o que você convive com essas pessoas fantásticas. Só top. Já desse foi o Edmundo aí, o Edmundo Siqueira, rapaz, que eu sou fã também. Meu Deus do céu. Caramba. Forte abraço, Garcia de Lima. Eu quero que você dê um abraço do Vandinho, agradeço o Vandinho pra gente, né? Que você vai ter gostado dele daqui a pouco. E, infelizmente o Vandinho não pôde continuar com a gente em toda a entrevista, mas quem quiser acompanhar a gente no início da entrevista, o Vandinho esteve com a gente aqui, né? E ele que é diretor de competições da Liga Macaense, é um cara que aposta muito no futebol do interior, né? A gente tem que parabenizar o trabalho do Vandinho, de toda a Liga Macaense de Desporto, né? Quando a gente vê aqui, a gente infelizmente patinando na questão, né? Quando a gente falou da questão do Goytacás, a gente vê lá em Macaé esse trabalho que é feito pela Liga, preocupação em estar realizando essas competições de base e convidar mais uma vez, né, Arnaldo, para que as pessoas prestigiem esse campeonato que começa agora. Na sexta-feira já tem aí, vamos dizer assim, a concentração desses atletas nessas cidades aqui do interior, né? Não só, como a gente falou, Campos e Macaé, mas outras cidades aqui da região também vão sediar partidas. E lembrando que vai ter transmissão aí, o Arnaldo, inclusive, fazendo aí a narração de algum desses jogos, inclusive o primeiro jogo em campo, já no sábado, no estádio do Donana, ali, né? No estádio em Donana, que vai ser entre Flamengo e Palmeiras, o Flamengo que foi quem venceu aí as últimas duas competições, sub-16. Sub-14, quem sabe não fica aí, né, com algum time aqui da nossa região, até mesmo de Campos, o americano,
ou até mesmo aí o próprio Esporte é Vida. Valeu. Verdade. Valeu, Abraço Rodrigo. forte a você, Cláudio Nogueira. Obrigadão pelo carinho, pelo convite. Abraço ao Leonardo Mantena, ao Vandinho, a rapaziada toda que acompanhou aqui o programa. Nosso melhor, muito obrigado. Estamos à disposição, viu? Valeu. Forte abraço, Rodrigo. Até amanhã também. 9 horas. Amanhã sim, amanhã tem edição da Folha nas bancas. Lembrando, né? É só acessar lá. A gente não falou das notícias hoje, mas folha1.com.br, todas as informações em tempo real e daqui a pouquinho também durante os plantões aí na programação da Folha FM. Beleza. 9 horas 8 minutos, fechamos por aqui o Folha no Ar de hoje. Conversamos com o Wanderson Fernandes Agostinho, diretor da Liga Macaense de Desportos, Arnaldo Garcia, radialista e colunista de esportes do jornal Folha da Manhã, com Rodrigo Gonçalves da bancada. A gente volta amanhã às 7, oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Continue ligado, continue aqui na Folha FM.